Olá! Perspectiva das coisas. Quando a gente olha um quadro, por exemplo, podemos enxergar esse quadro de maneiras diferentes, dependendo do observador. Uma cena qualquer, às vezes até um cenário que a gente está vendo em algum lugar, uma paisagem, cada um presta atenção num tipo de coisa, num tipo de detalhe, e isso é normal. Nós temos uma perspectiva das coisas, porém nós temos uma perspectiva também espiritual. Nós enxergamos as coisas a partir do ponto de vista espiritual que nós temos, aquilo que está lá dentro do nosso coração, e isso afeta a nossa maneira de vermos as pessoas, de vermos o mundo à nossa volta. A perspectiva da vida é isso. E essa perspectiva, ela também ela precisa ser transformada. Não pode ser uma coisa estática. Nós não podemos simplesmente viver com a mesma perspectiva das coisas porque nós herdamos ou porque nós nos acostumamos. Nossa perspectiva precisa de transformação. O apóstolo Paulo vem falando disso, vem falando de transformação desde o início do capítulo 12 da carta aos Romanos, e nós vimos aqui no capítulo 13 ele falando um pouco mais do aspecto de relacionamentos, falou ali das autoridades, relacionamento com as autoridades civis, como é que essa pessoa que é justificada pela fé em Jesus, ela se relaciona com as autoridades, como que acontece uma transformação nessa área. Pois bem, agora Paulo vai fazer aqui uma fase de transição. A gente vai encerrar hoje o capítulo 13, e ao encerrar esse capítulo, Paulo vai trazer quase que um resumo, de certa forma, porque ele vai mostrar que a perspectiva que nós temos das pessoas, a perspectiva que nós temos dos tempos em que nós vivemos em comparação com os tempos que virão, isso faz toda a diferença. E Paulo vai transmitir algumas instruções à Igreja de Roma, portanto, instruções que servem para nós também nos dias de hoje. Então, aqui no capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 8 a 14, encerrando, portanto, esse capítulo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Perspectiva transformada. Paulo fala aqui, continua falando aqui na perspectiva dos relacionamentos. Ele faz uma espécie de ligação entre o texto anterior, em que ele falou ali da questão das autoridades, o relacionamento com as autoridades civis, e o que ele vai dizer em seguida. É como que um resumo que está entre as duas coisas. Não devam nada a ninguém. Aquele que tem fé em Jesus, aquele que tem a sua vida agora transformada pela fé em Jesus, é alguém que precisa ter em mente
que a sua vida é uma vida de cumprimentos, cumprimentos daquilo que é assumido, cumprimento daquilo que nós nos comprometemos. O versículo não está dizendo que ninguém pode emprestar dinheiro, não deve pedir emprestado. O texto não está falando sobre isso, o texto não tem a ver com isso. O texto tem a ver com cumprir o que é devido, seja ele uma questão financeira, seja uma palavra que foi dada. O cristão é um homem de palavra, uma mulher de palavra. São pessoas que cumprem com as suas responsabilidades, cumprem com os seus compromissos. É uma questão de cidadania e, ao mesmo tempo, é uma questão individual. Não devam nada a ninguém. Lembra que ele terminou o trecho anterior dizendo: se você deve honra a alguém, cumpra com essa honra, ou seja, com esse cargo, com essa pessoa que precisa ser respeitada ali na sua autoridade. Se você deve imposto, pague esse imposto. Não seja caloteiro, não seja uma pessoa que tem uma reputação daquele que anda por aí devendo para as pessoas. Seja um cumpridor de compromissos, é isso que Paulo está dizendo. Não dever nada a ninguém. E, além disso, agora ele já aprofunda mais um pouquinho uma questão que ele já tinha trazido, ou seja, a questão do amor. O amor ele está presente aqui nesse capítulo de forma muito intensa, e Paulo vai dando tonalidades diferentes nesse assunto do amor. Ele fala que o amor também deve ser considerado como um compromisso. Aliás, ele faz ali um jogo de palavras, né? Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor. O amor, sim, é algo que devemos nos considerar devedores, ou seja, a gente tem que estar em dia com isso e temos que entender que nós não vamos quitar, nós não vamos cumprir isso de forma perfeita. Eu já amei o suficiente, eu já fiz o bastante. E diz, olha, o amor ele tem que estar na pauta, ele tem que ser um compromisso e um compromisso constante. Paulo traz um elemento muito importante aqui, que também já falou, que é o fato de que o amor é o cumprimento da lei. O amor cumpre a lei. O amor é a essência da lei. A lei é apenas o detalhamento. A lei traz os detalhamentos. E Paulo, dentro desses detalhamentos, ele cita alguns mandamentos que estão lá no chamado decálogo, né? Os 10 mandamentos. A gente sabe que tem muito mais do que esses. São muito mais, mas ele resume aqui, e quando a gente olha para esses mandamentos, a gente logo percebe que são mandamentos que estão relacionados a não fazer coisas ruins para as pessoas. Ele cita: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E você sabe que as pessoas andam por aí fazendo essas coisas. Cobiçar, por exemplo, como é que a gente mede cobiça, né? Como é que você sabe que alguém está cobiçando alguma coisa? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que elas fizeram alguma coisa por amor. Você já ouviu esse tipo de coisa? Ah, eu matei por amor. Então eu tenho que ser inocentado porque foi um crime passional. Até a lei tem algumas brechas nesse sentido, né? O crime chamado crime passional. Como se fosse compatível amar e matar alguém ao mesmo tempo. É claro que não é compatível, é claro que não tem nenhuma expressão de coerência nisso, de lógica verdadeira nisso. O verdadeiro amor, ele não faz o mal para as pessoas. Ele procura não prejudicá-las. Porque, veja, o que Paulo diz aqui é que tudo se resume num único mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. Claro que Paulo aqui também, de certa forma, está ecoando as palavras de Jesus. Jesus foi inquirido sobre isso. É claro que era uma pegadinha, mas ele se saiu perfeitamente bem, claro, quando perguntaram para ele qual era o maior de todos os mandamentos. Acho que pensaram em que ele ia comparar esses mandamentos: não matar, não furtar. Qual que é o maior de todos? O maior de todos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, Jesus não deixou de fora, ele não deixou que ficasse apenas
questão de Deus, que é a principal, mas ele estendeu isso, amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, nisso se resume a lei e também os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, ele disse, pode se resumir nisso, pode se resumir nesses dois mandamentos. E Paulo aqui, ele está lembrando que amar o próximo como a si mesmo, como eu já me amo bastante, eu já tenho amor próprio. Esse amor próprio ele precisa ser transferido, ele precisa ser dedicado aos outros. Eu preciso olhar para os outros e cuidar deles como eu já cuido de mim mesmo. Eu preciso olhar para os outros de uma maneira benévola, como muitas vezes eu olho para mim, complacente como eu olho para mim. Essa dedicação, esse olhar, esse foco, essa ênfase no coração, esse olhar, essa maneira de eu me colocar perante as pessoas, essa maneira de dar um significado, a perspectiva como eu vejo as pessoas, ela vai mudar o meu comportamento em relação a elas. E claro que quando eu olho para as pessoas dessa forma, eu não vou adulterar, eu não vou trair ninguém. Quando eu olho para as pessoas dessa maneira, eu não vou furtá-las de nenhuma maneira, de maneira sutil ou menos sutil. Eu não vou matar ninguém, claro, evidente, e eu não vou cobiçar ninguém, porque o amor, ele elimina essas coisas. Eu busco o bem das pessoas e não o mal das pessoas. Isso, segundo Paulo, é o cumprimento da lei. A lei se cumpre nisso. Em fazendo isso, a lei está cumprida. Isso não significa, preste bem atenção, que Paulo está dizendo, isso substitui a lei. São conceitos diferentes. Paulo não está dizendo, você faz isso, então você pode fazer tudo, pode contrariar a lei. Não, Paulo está dizendo que fazendo isso, você está cumprindo. Você vai fazer essas coisas que devem ser feitas e não vai fazer o que não deve ser feito. Uma perspectiva não transformada, e veja, preste atenção no seguinte aqui, Paulo está falando aqui para pessoas que receberam o evangelho, pessoas que eram cristãos, e ainda assim ele os está instruindo, os está divertindo. Vocês devem fazer desta forma. Por quê? Porque é possível que a transformação ela esteja num processo muito lento, ou até ela não esteja acontecendo praticamente nada. Então é preciso entender que a perspectiva precisa ser transformada. Quando não existe uma transformação na perspectiva, a maneira como nós vemos as pessoas, a maneira como nós vemos o ambiente à nossa volta, nós não seremos bons cidadãos, nós seremos pessoas que praticam não o amor, mas o desamor, e certamente estaremos desagradando a Deus, fazendo todas as coisas que a lei diz que não devemos fazer. E aí sim estaremos com problemas de uma maneira ou de outra. E não adianta dizer que eu já tenho uma religião, eu já tenho uma igreja, eu frequento o culto, eu faço isso, eu faço aquilo, porque isso não substitui em nada. O amor sim, o amor não porque ele substitua, mas porque ele cumpre de fato o que tem que ser cumprido. Paulo também traz uma perspectiva não só dos relacionamentos, mas ele traz uma perspectiva dos tempos. O que é uma perspectiva dos tempos? Existem tempos que Deus estabeleceu. E se a gente não quer aceitar isso, certamente a gente não tem como aceitar a existência de um Deus verdadeiro, de um Deus vivo que estabelece as coisas. Pois Deus estabeleceu tempos. Existe uma cota de tempo, vamos colocar dessa maneira, que na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras, nós vemos sendo descrita como fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? O fim dos tempos, se a gente for analisar, é aquele período que começa com a vinda de Jesus a este mundo e vai se encerrar com a sua volta, com o seu retorno. O seu retorno assinala o fim dos tempos e, claro, mais adiante o fim de todos os tempos, quando ele finalmente se assentar no seu trono e
literalmente os tempos terminarão, porque o calendário, o dia, noite, esse tipo de conceito que a gente tem hoje, deixará de fazer sentido, pois daí para frente será a eternidade. Mas aí estamos falando depois que Jesus reinar e tudo mais. O fato é que nós temos que pensar que existe um tempo, para a gente simplificar, que existe um tempo hoje, um tempo que está em contagem regressiva, a partir do momento que Jesus já veio aqui pela primeira vez. E um tempo futuro, um tempo que nos aguarda, um tempo em que eu e você estaremos de um lado ou de outro, não existe meio termo. Existe o lado com Jesus e o lado longe de Jesus nessa existência futura. E essa existência futura a gente pode resumir também como o tempo em que Jesus Cristo estará vivendo em glória aqui neste mundo, estará revelado, nós estaremos vivendo como ressuscitados dentre os mortos. Eu não vou entrar aqui em detalhes escatológicos, até porque tem eventos que a gente poderia chamar de subeventos, né? Que caracterizam um período que virá antes da vinda de Jesus. A gente tem aí a tribulação, a gente tem uma série de coisas assim, mas Paulo não está detalhando isso aqui, eu também não vou detalhar. O importante é que Paulo fala claramente aqui de dois tempos. Um tempo que ele chama de noite, o tempo em que nós estamos vivendo. Veja o versículo 11. Ele diz: façam isso, façam o que? Amem, né? Ele coloca em prática essas coisas. Vejam o versículo 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ele está falando aqui da salvação no seu resultado final. Não é que não estejamos salvos agora, já somos justificados. Mas ele está falando aqui da redenção final, da glorificação. A noite está quase acabando, o dia logo vem. O dia logo vem. Ele está falando aqui da realidade que a cada dia que passa, estamos mais perto desse dia. As horas estão contando, os dias estão contando, a contagem regressiva está apontando para o dia cada vez mais perto da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Resguardados aqui todos os eventos intermediários que não cabe aqui. Porém, veja que Paulo ele caracteriza o tempo atual como noite e o tempo futuro como dia. Ou seja, o tempo atual é como que um tempo impreciso, um tempo em que não se vê as coisas claramente. E a noite é caracterizada por isso. É um tempo de trevas, é um tempo que não se consegue ter uma plenitude da realidade. O tempo futuro ele tem a ver com uma transformação total. Mas o que Paulo está explicando aqui para nós é que nós, que somos justificados, que somos declarados inocentes pela fé em Jesus, nós já estamos num processo de transformação e essa transformação ela aponta para essa realidade futura, ou seja, o que nós seremos lá na frente. Então nós temos que desde já viver com os olhos, com o nosso coração e com as nossas atitudes de forma condizente com essa realidade futura. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele cita aqui alguns inimigos disso, alguns elementos que fazem parte deste mundo, desta noite em que nós vivemos e que se contrapõem à realidade que nos aguarda e que Jesus já quer produzir em nós. Portanto, existe aí uma tensão, mas existe uma atitude a ser tomada em relação a isso. O primeiro inimigo que Paulo coloca aqui é a apatia espiritual. Isso está no versículo 11. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Ora, que sono é esse? É o sono de não se dar conta da época, não ter a perspectiva correta da época em que vivemos e o contraste que isso tem com relação à era vindoura. Ou seja, é viver nesse mundo
confortavelmente, sem perceber que existe uma tensão, sem perceber que nós já pertencemos a essa realidade futura. É uma indiferença em relação às coisas de Deus. É como que alguém está dormindo, não está acordado, não está pronto. Ele diz que nós devemos despertar, nós devemos acordar. O que é esse acordar? Esse acordar é ter essa vitalidade espiritual, esse interesse nas coisas de Deus, esse envolvimento, essa energia, essa devoção dinâmica, ativa em prol daquilo que é a vontade de Deus, e não apenas uma apatia, uma vida morna, uma vida sem muito significado, sem fazer muita diferença para nós se estamos de um lado ou se estamos do outro dessa realidade. A nossa vida hoje é uma vida focada lá no futuro, ela está centrada, ela está firmada ali e nós devemos viver de acordo com isso. É isso que Paulo está dizendo. Em segundo lugar, aqui ele também fala de um outro inimigo aqui, né? A cumplicidade com o mal. Isso está no versículo 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Cumplicidade com o mal. As obras das trevas é aquilo que é característico da noite em que vivemos. Os conceitos que você tem no mundo em relação à sexualidade, à moralidade, ao casamento, a relação com autoridades, a relação de amizade entre as pessoas, relações de trabalho. Muitos desses conceitos, se não todos eles, na verdade, eles estão contaminados por esse ambiente de trevas, por esse ambiente em que as pessoas não fazem aquilo que deveriam para fazer a vontade de Deus. O mundo não está aqui submisso, fazendo aí aquilo que agrada a Deus. O mundo não está seguindo o Evangelho. O mundo não é um ambiente onde o Evangelho predomina. Não é essa a realidade. O fato é que o que Paulo diz é que não devemos estar envolvidos com isso. Não devemos estar agindo em cumplicidade, ou seja, compactuando com essas coisas. Ao invés disso, ele diz que devemos vestir a armadura da luz. Armadura, pensa numa armadura do primeiro século, quando Paulo está escrevendo aqui, né? Uma armadura de um soldado romano. Tem gente que pode pensar numa armadura da Idade Média, né? Mas Paulo não conhecia essas armaduras. Uma armadura de um soldado romano, certamente, tinha muitos elementos ali que o protegiam de ataques, que o deixavam não invulnerável, mas o deixavam numa certa segurança, né, para o combate, para poder combater. Quando Paulo fala em armadura, ele claramente está levando a questão aqui para o terreno da luta, para o terreno da guerra. Não é uma guerra, evidentemente, que nós estamos contra as pessoas, contra o mundo, contra isso, contra aquilo. Não é isso. Existe uma batalha interna, em que nós precisamos nos posicionar em relação a todas as questões e devemos nos vestir dessa armadura, uma armadura da luz, a luz de Cristo, a luz de Deus, a luz da palavra, a luz da verdade, a luz do Evangelho, a luz que nos protege, a luz que nos faz sermos luz neste mundo, resplandecendo a luz de Jesus diante da realidade desse mundo. E assim podendo, ao invés de sermos contaminados por aquilo que não é bom, nós sermos agentes contagiantes daquilo que é bom. Sermos testemunhas aqui, vivemos como testemunhas. Isso que é vestir a armadura da luz. Apatia espiritual é um inimigo, cumplicidade com o mal é outro inimigo dessa perspectiva, dessa perspectiva transformada, mas Paulo fala aqui também, num certo sentido, da escravidão carnal. Quase tudo aqui está ligado, você percebe isso no texto, mas veja que o versículo 13, ele nos diz o seguinte: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia,
não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Tudo isso é escravidão, escravidão carnal, escravidão à carne, escravidão às coisas da satisfação sensual, sensorial, indecência. Tudo isso faz parte desse ambiente noturno, como Paulo traz essa figura aqui. É de noite que, pelo menos na maioria das vezes, né, você vê as pessoas roubando, você vê as pessoas cometendo aí os seus crimes, as pessoas se embebedando, as pessoas fazendo badernas, as pessoas fazendo coisas erradas. É claro que tem gente que trabalha de noite, é claro que nem todo mundo está fazendo coisas erradas, mas o que Paulo está procurando aqui é estabelecer um contraste entre aquilo que é claro, aquilo que se vê, aquilo que pode ser elucidado com toda clareza, sem problema, e aquilo que é obscuro, aquilo que é escuso, aquilo que é vergonhoso, que é indecente. E ele cita esses exemplos, porque esses exemplos eles são característicos da noite em que vivemos. O mundo muitas vezes aprova essas coisas, até mesmo em certos meios cristãos, essas coisas nem sempre são tidas como coisas reprováveis, mas o fato é que elas são, e Paulo diz, olha, não se deve viver assim dentro desse tipo de escravidão, escravidão a si mesmo, escravidão à carne, mas pelo contrário, ter uma vida decência, vivam com decência. O que é uma vida com decência? É uma vida limpa, é uma vida às claras, é uma vida que não tem do que se envergonhar, não tem do que ser acusada. Isso não significa, evidentemente, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui na carta, não significa perfeição absoluta, não significa que a pessoa nunca vai errar, mas é uma vida marcada pela decência. O padrão é a decência, a regra é a decência. Finalmente, Paulo fala aqui daquilo que a gente poderia chamar de maldade ocupacional. Isso está no versículo 14. Ele diz o seguinte: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Más ações começam com maus pensamentos. Quando ele fala aqui de premeditar como fazer o mal, né? Isso é uma visão muito bíblica das coisas, né? É ter o entendimento de que o mal, ele, ele não vai acontecer assim do nada. Você não vai cometer uma coisa, um erro desses, de tantos que foram mencionados aqui, ou outros, sem que você antes tenha pensado sobre isso. O que Paulo está falando é que tudo nasce no pensamento. Premeditar isso é que você realmente pensou naquilo, você cobiçou alguma coisa, você desejou alguma coisa má, você alimentou um mau pensamento, você não cortou aquele pensamento e você não alimentou a sua mente com coisas melhores, não substituiu por coisas realmente boas. O que as pessoas fazem no mundo, na verdade, como a gente diz popularmente, trocar 6 por meia dúzia. Elas substituem um tipo de pensamento errado por outro tipo de pensamento errado. E por isso elas dizem que estão mudando. Está mudando do pior para o pior apenas. Mas Paulo traz aqui outra solução para isso. Ele diz que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo, nos revestir dele. A ideia aqui, como Paulo gosta muito de usar a figura, é de alguém que tirou uma vestimenta, tirou um tipo de roupa, uma roupa suja, uma roupa estragada, uma roupa mal cheirosa, uma roupa sem condições mais, uma roupa de péssima aparência, por uma roupa limpa, uma roupa perfumada, uma roupa agradável de se usar, uma roupa que transmite algo bom. A ideia aqui é se revestir de Jesus Cristo. O que é se revestir de Jesus Cristo? Se revestir de Jesus Cristo é vestir o caráter dele, é se deixar inundar por ele, se deixar encharcar por ele. É preciso para isso que nós o conheçamos bem, que nós convivamos com ele, que nós absorvamos aquilo que está na sua palavra,
aquilo que ele nos transmite através do Evangelho. É preciso ter comunhão com ele, é preciso apreciar o seu caráter e assim aprendendo tudo de bom que há nele e a cada dia, a cada passo, buscar alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos dele e assim substituindo essas más coisas que se formam, essas coisas ruins que nos levam a praticar coisas ruins. Revestir-se de Jesus Cristo é absorver o seu caráter. Uma vida não transformada é uma vida em trevas, uma vida na escuridão, uma vida como uma vida de noite, uma pessoa que está dormindo, uma pessoa que não está acordada, não está na realidade. Pensa que está fazendo alguma coisa, mas está vivendo dentro de um sonho, dentro de uma fantasia. E isso é muito complicado. E mais uma vez aqui, não importa onde a pessoa esteja, se ela está frequentando igreja A ou igreja B, se ela está frequentando religião A, religião B. O que importa é se a pessoa está sendo ou não transformada na sua perspectiva em relação aos tempos. Que tempos vivemos? Que tempo é esse? Que tempo é esse tempo que nos aguarda? E qual transformação está acontecendo dentro de nós? Deixar-se transformar quanto às perspectivas. Deixe-se transformar. Busque a ação de Deus nesse sentido, a ação do Espírito Santo, para que você tenha uma perspectiva correta sobre cidadania, sobre o amor que devemos exercer em relação às pessoas, o amor que vai cumprir a lei, o amor que vai nos levar a nos relacionarmos de fato, de forma correta com as pessoas, buscando o seu bem e jamais fazendo algo que seja ruim, algo que seja danoso, algo que seja prejudicial a elas. Deixarmos-nos transformar na nossa perspectiva em relação ao tempo. Você percebe esse tempo que nós vivemos? Você percebe os contrastes que existem entre esse tempo e o tempo futuro que vem aí, o tempo do dia, o dia claro, o dia onde tudo será exposto, onde tudo será absolutamente transparente. Você está vivendo de acordo com qual época? Você é luz aqui no meio das trevas, você está vestido dessa armadura, você está sendo revestido do caráter de Jesus a cada dia. Isso está acontecendo na sua vida? Se não, busque isso. Você não iniciou ainda uma vida de transformação, nada disso, absolutamente nada está acontecendo na sua vida. Você nunca deu um passo para ser transformado. A sua vida é talvez uma metamorfose, mas não para nada bom, é apenas mudar do ruim para o pior. Então, busque a transformação que só pode acontecer por meio do Evangelho, compreendendo o Evangelho e tendo fé nele, fé na salvação que é oferecida por meio de Jesus Cristo e que proporciona a verdadeira transformação. Transformação que vai mudar a perspectiva sobre os relacionamentos, perspectiva sobre os tempos. Na próxima semana, nós vamos ver aqui o capítulo 14, vamos entrar no capítulo 14, vamos ver como Paulo discorre aí sobre aceitação entre grupos diferentes no contexto cristão. Lá no primeiro século a gente já sabe que havia alguns grupos bem diferenciados e a convivência ela teve algumas turbulências, coisas precisavam ser aprendidas e Paulo traz aqui algumas lições sobre aceitação que são válidas ainda nos dias de hoje. Então, que o texto de hoje, seus ensinos, façam sentido aí para você, tragam benefício aí na sua vida, você possa refletir sobre eles e praticá-los. Que Deus te ajude nisso, te abençoe durante essa semana. Então, até lá.